Meus queridos amigos, minhas amigas, a construção da liberdade. Na semana passada postei uma das tantas ideias fortes e também originais do livro Participação e Solidariedade. O post dizia que, da mesma forma como a evolução é um caminho que, partindo do único, do simples, vai construindo o complexo, o múltiplo, quero dizer, vai originando seres com muito mais componentes, com mais tecidos, com muito mais órgãos, muitas funções, enfim, seres muito mais complexos. Da mesma forma, e por isso mesmo, pode-se dizer que a evolução significa o caminho de construção da liberdade, porque a liberdade tem por pressuposto a multiplicidade, o pluralismo, a complexidade. É por isso também que a história da evolução tem um grande significado para conhecer o ser humano e especialmente para construir a sociedade. Dizer que sociedade queremos e como construí-la. Por esta razão, retorno ao livro Participação e Solidariedade, de onde foi extraído aquele post, aquele da semana passada, e convido você, meu querido amigo e minha querida, a refletir comigo sobre como o livro explica essa percepção da história ou da antropologia e como inspira os fundamentos teóricos ou científicos para a construção de uma sociedade livre e democrática, ou seja, participativa e solidária. Eu me dirijo especialmente às universidades e àqueles que ensinam ou são ensinados, mestres e estudantes, para que deem um passo à frente, capaz de superar esse momento em que vivemos, ainda cheio de interpretações ou de ideologias ultrapassadas. Por isso, nos mergulhando em meio a crises, ameaças e inseguranças sobre o futuro, o mundo de nossa vida adulta, de nossa velhice ou das próximas gerações. Diz o livro Participação e Solidariedade. Este caminho já o ensinara Teilhard de Chardin, dedicado ao estudo do homem e de suas origens, em sua obra essencial, O Fenômeno Humano, concluída em 1940, depois de uma vida que ele dedicou à pesquisa na China e na África, mas que só foi editado póstumamente, depois da morte dele, em 1948, por causa da oposição ou da dificuldade dos conservadores de entender as novas propostas, que eu acrescento aqui e prossegue. Deste princípio se deduz que quanto mais complexo um ser, tanto mais alto ele se situa na escala evolutiva. Isto ocorre com todos os componentes desta escala, ao nível físico, biológico, psicológico ou espiritual. Na verdade, à medida em que ocorre o processo de complexificação, tanto mais se aproxima o ser da multiplicidade de funções, de relações e de organização. Portanto, passa a ter uma maior abrangência ou uma maior perfeição. E alerta o livro: este caminho para a perfeição, no entanto, somente ocorre na medida em que ocorra paralelamente a organização da complexidade. Se não ocorrer esta organização paralela, o crescimento da complexidade leva ao caos. O caos, isto é, a desorganização da complexidade ou dos componentes do ser, e significa a negação do funcionamento harmônico do conjunto, do todo, ou da complementariedade de suas partes.
e, portanto, significa a morte. E, em sequência, o livro explica como a organização da complexidade ocorre em todos os seres, mas ocorre de forma muito simples no mundo dos seres físicos ou da física, porque sua estrutura é simples. Alcança um grau mais elevado nos seres animados ou na fisiologia, à medida em que se tornam mais complexos, mas só chega à plenitude na espécie humana. Por que continua o livro Participação e Solidariedade? No ser humano, a organização física ou mecânica da natureza, ao instinto ou às razões fisiológicas, soma-se a consciência, ou o conjunto das faculdades que a integram. Soma-se a inteligência, a percepção, o sentimento, a emoção, que tornam o processo de organização da complexidade no ser humano um processo livre. Ali a mesma causa nem sempre produz necessariamente o mesmo efeito, mas admite diversidade de alternativas, por causa da complexidade e da ação da consciência agindo sobre a complexidade, pondo ordem, permitindo escolha ou construção das várias alternativas. O processo de evolução da espécie humana torna-se, pois, um processo livre, porque é complexo e consciente. O livro prossegue fazendo a ligação entre essa interpretação da natureza evolutiva e as questões práticas concretas da vida ou da organização da sociedade, e afirma: pode-se dizer, em consequência, que quanto mais complexo for o ser, tanto mais livre, ou tanto mais dispõe de condições para o exercício da liberdade, por causa da consciência que atua sobre a diversidade. Pode-se dizer também que, assim concebida, a liberdade torna-se a busca, a aspiração, a meta ou o objeto de todo o processo evolutivo da criação. Tudo que é simplificado, estandardizado, único, contrapõe-se à liberdade. A busca da complexidade ordenada torna-se, assim, a vocação do homem, dele e de todo o processo do qual participa toda a natureza. De outra parte, tudo que contraria a diversidade ou a complexidade, tudo que concentra ou unifica, contraria a natureza. Convido você, meu querido amigo e minha querida, a fazer o exercício da aplicação desses conceitos à organização política, econômica e social de um país, do Brasil ou de qualquer país do mundo. Aplicação às empresas que monopolizam tudo, quando tudo poderia ser descentralizado, perto das pessoas, viabilizando sua participação na organização e funcionamento múltiplo e diversificado. Isso poderia acontecer não só na economia, mas também no poder, no conhecimento, na tecnologia, na cultura, enfim. Imagine, caro amigo, minha querida, como o mundo seria diferente e como seria muito mais de acordo com nossa natureza de seres complexos, por isto livres, e muito mais de acordo com a natureza universal, que é múltipla, diversificada e plural, ao contrário de tudo aquilo que concentra. E esta concentração significa um retorno ao passado, contrariando a natureza e todo o seu processo de evolução. O livro Participação e Solidariedade, que nos convida a essas reflexões, conclui: em resumo, a liberdade não existe no campo da física. Condiciona-se ao instinto no campo dos seres apenas vivos e só se realiza plenamente nos seres humanos, por causa de sua extrema complexidade e da consciência atuando, organizando, ordenando esta complexidade. Há, consequentemente, uma dimensão ética
por causa das escolhas, ligada à essência do processo ou da natureza humana e da sociedade. Também é consequência no processo de construção da sociedade ou da civilização enquanto construção humana. Na mesma lógica de que toda evolução é um processo de passagem do simples para o complexo, conclui: toda a evolução é, em consequência, um caminho para a liberdade. Aplicar esses conceitos na organização e no funcionamento desse mundo evoluído e complexo em que vivemos, ou na construção de um novo Brasil, o nosso mundo, e num novo mundo, ou o novo Brasil com que sonhamos, um mundo e um Brasil participativo e solidário. Dê sua contribuição, meu amigo, minha querida amiga. Dê sua contribuição difundindo, acessando, comentando ou compartilhando essa reflexão. Um grande abraço.